Romanos, capítulo de número 5. Graças a Deus, todos encontraram, meus irmãos. Nós vamos ler. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Do versículo 1 até o versículo de número 6, que diz assim a palavra do Senhor. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Graças a Deus. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos mais uma vez. Ó Deus, obrigado por este momento, obrigado pela oportunidade que o Senhor está concedendo a cada um de nós. Obrigado, Senhor. Queremos, ó Pai Celestial, agradar ao Senhor em todas as coisas. Por isso estamos buscando conhecer a Ti por meio da Tua palavra. Que o Senhor possa, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, falar aos nossos corações. Ó Deus, e esta palavra, ó Deus, que será ministrada, que ela possa, ó Deus, estar dentro do nosso coração continuamente, mas não apenas em nosso coração, que possamos, ó Deus, fazer bom uso desta palavra, que possamos praticá-la para a glória do Teu nome. Nós oramos, Pai, e com alegria Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus, tome o vosso assento. Glória a Deus. Como é bom estar na casa de Deus. Como é bom saber que o nosso Deus cuida de nós. O nosso Deus está sempre nos ajudando. Claro que em meio a tantos desafios que a vida nos oferece, a quantidade de situações boas e ruins que sobrepõem a nossa caminhada. Mas em todas as situações, Deus sempre estará conosco. Deus sempre estará nos ajudando. Deus sempre estará nos dando oportunidades. E hoje é mais uma dessas oportunidades que Deus coloca diante de nós, de estar na casa dEle, para prestar um culto em adoração ao seu santo nome. Eu já disse a vocês outras vezes, repito, o nosso culto precisa ser um culto com propósito.
O nosso culto precisa ser um culto direcionado. O nosso culto não pode ser feito ou oferecido a Deus de maneira aleatória. O meu culto, o seu culto, apesar de nós estar em comunidade, o nosso culto precisa ser individualizado. Cada um de nós estamos aqui para prestar o nosso culto ao Senhor, ao nosso modo. Mesmo assim, nós precisamos saber que o nosso Deus, Ele está esperando a nossa ação. Então, meu culto precisa de ter propósito. Eu preciso saber o porquê estou vindo à casa de Deus, para que estou vindo à casa de Deus e qual é o propósito desse culto que ora ofereço ao Senhor. É necessário que o meu culto seja racional, um culto com inteligência, um culto com propósito. Deus sempre vai nos dar oportunidades de prestar a Ele uma adoração verdadeira, uma adoração com propósito. Para isso eu preciso compreender também algumas situações que acontecem na minha vida. Situações que às vezes me deixam alegre ou situações que me deixam tristes. Situações que me faz ganhar alguma coisa e situações que me faz perder alguma coisa. É por isso que o apóstolo Paulo disse: eu sei viver na fartura, como também sei viver na escassez. Eu sei viver em momentos de dificuldades, como também sei viver em momentos de paz. Ele diz: por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu preciso compreender que nessa caminhada cristã, nessa minha vida, nessa via que eu estou trafegando, que me conduzirá ao céu, se eu não me desviar nem para a direita e muito menos para a esquerda, Deus vai me fazer chegar no porto seguro, e o nosso porto seguro é a Nova Jerusalém. Todos nós estamos caminhando em direção à Nova Jerusalém. Portanto, eu preciso compreender as coisas que acontecem na minha vida e não me assustar com as situações. Eu preciso saber que eu estou caminhando em direção ao céu e nessa minha caminhada, às vezes, sou pego de surpresa, às vezes, situações que vai me deixar, às vezes, tristes, porém, eu preciso continuar firme. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos de Roma, ou aos irmãos romanos, ele começa o capítulo 5 do livro, ou da sua carta, dizendo: sendo, pois, justificados pela fé. Sendo, pois, justificados pela fé. Porque é através da fé que eu creio. É através da fé que eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida. É através da fé que eu creio que os meus muitos pecados foram perdoados. É através da fé que eu acredito no sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz. É através da fé que eu acredito que dentro de pouco tempo a trombeta vai tocar, os meus ouvidos espirituais vão ouvir e eu vou ser arrancado dessa terra e viverei a eternidade com o nosso Cristo. Então é através da fé, por isso que ele está dizendo, sendo, pois, justificados pela fé, e através da certeza que tenho, por intermédio da fé, eu tenho paz com Deus.
Eu tenho paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo agora? Para que a gente possa compreender melhor. Ele está, na verdade, trazendo essa informação aos irmãos da seguinte maneira: não importa o que aconteça na sua vida, o que importa é que a sua fé está ativa, e a sua fé, uma vez estando ativa, você crê que você é justificado. Uma vez sendo justificado, você não carrega sobre os seus ombros o peso do pecado. E uma vez você estando livre do pecado, você está livre, e essa liberdade te faz ter paz. Essa liberdade te faz ter paz. E é exatamente disso que ele está trazendo, que ele está falando, melhor dizendo. Então, a paz que eu tenho com Deus, a paz que eu tenho em Deus, ela vai me fazer atravessar todas as dificuldades que naturalmente sobrepõem a minha caminhada. O versículo 2, você pode continuar com a sua Bíblia aberta, diz: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. A esta graça, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É a nossa expectação, é a nossa expectativa. A glória de Deus. É nisso que cremos e é esta esperança que temos. Da manifestação da glória de Deus. Todos nós estamos trabalhando e lutando todos os dias pela nossa fé. Estamos batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Assim escreveu Judas, o verso 3 do capítulo único. Nós estamos batalhando por esta fé que foi dada. O versículo 3 diz: e não somente isto. Agora começa. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Preste atenção no que eu vou dizer a você. O nosso grande problema, vou dizer de novo, o nosso grande problema é exatamente a precipitação. A precipitação, ela traz consigo consequências gravíssimas para a nossa vida. Só que quando eu tenho paz com Cristo, eu vou entender que a tribulação na vida do crente, pastor Mateus, ela não é maléfica, ela é benéfica. Porque a tribulação, ela vai produzir o que em mim? E não somente isto, mas nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o que? A paciência. A paciência só será produzida por intermédio de tribulações. Guerras, batalhas, dificuldades. Pastor, mas como é que eu vou fazer para compreender isto? A primeira coisa, você precisa buscar a paz. A paz que é produzida por meio da fé. Porque a fé me conduz à graça. E a graça, uma vez em mim, produzirá paz. Então, na tribulação eu vou ter paz. E se eu tenho paz na tribulação, eu não me precipitarei. Eu não vou ser precipitado.
O nosso problema é a precipitação. E aí, dentro dessa perspectiva, quando a tribulação ela chega, eu começo a tomar decisões equivocadas. Eu estou no calor daquele momento. Eu estou no calor do problema, da tribulação que chegou na minha casa. E eu começo a tomar decisões precipitadas. Isso vai acarretar em consequências gravíssimas. Porque talvez eu estarei fazendo algo que não era para fazer. Talvez eu estarei tomando decisões que não era para tomar naquele momento. Então eu preciso entender que a tribulação ela vai produzir em mim a paciência. Então, se eu quero ter paciência, eu preciso entender a tribulação. Você conhece alguém sem paciência? Fala comigo. Conhece alguém sem paciência? Quase não tem, né, pastor Wagner? Conhece alguém sem paciência que os parafusos, quando começa a apertar, já espana. Não tem paciência, vai sofrer até morrer. Porque não tem paciência. E a tribulação ela vem para moldar o nosso caráter. Não existe coisa pior do que você, e digo isso agora, no contexto geral, você lidar com pessoas que não têm paciência, pessoas precipitadas, pessoas ansiosas. É muito ruim. Você vê muito isso no trânsito, por exemplo. Essa semana passada mesmo eu vi algo do tipo, pessoas sem paciência, está todo mundo na fila, Mateus, esperando. O camarada vem do lado de fora, no acostamento, arrancando tudo. Não tem paciência. Ah, mas estava com pressa. E quem te diz que os outros não estão com pressa? Mas estão pacientemente esperando a fila avançar. Essa semana eu vi algo do tipo, bem aqui, no Orani 4, nós descendo para o centro, na semana passada. E a pista ela é estreita, bem na faixa de pedestre. A terceira faixa, ela funde-se com a segunda faixa, a faixa central. Em razão da faixa de pedestre lá embaixo. Só que quando você está indo, aquela fila é enorme, aí vem alguém desesperado, parece, porque ele está com mais pressa do que todo mundo, ele vai passando ele lá na frente. Ele tem que parar, porque os outros, só quando encontra alguém muito paciente para frear o carro dele, retardar toda a fila para deixar o apressado passar. E o bom é quando a PRF está exatamente naquela faixa. Porque quando não está ali, passa em cima da faixa. Pessoas impacientes tomam decisões precipitadas. E vou dizer uma coisa, quanto mais impaciente você for, mais tribulações você vai enfrentar, até o dia que você entender. Aprende a esperar. Pessoas que respondem muito rápido, você mal termina de elaborar a frase, de verbalizar a frase, você nem chegou no final da frase, a pessoa já está interpelando você e já está respondendo o que não deveria responder. Porque, via de regra, o impaciente tenta adivinhar o pensamento do outro. Enquanto você se comportar assim, você vai passar por tribulações. E essa tribulação, muitas das vezes, existe a situação que ela é permitida por Deus para moldar o seu caráter, mas existem situações que você provoca pela falta de paciência. Pessoas que são impacientes, elas não têm paz. Elas não têm paz, porque tudo é motivo de tirar a paz. Cuidado. Paulo está tentando ensinar aqui os irmãos
e através dessa palavra nós estamos também aprendendo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Aí há uma sequência. Tem gente que não chega nem na fase da paciência. Isso é muito complicado. Tem gente que não sai da fase da tribulação, porque não chega nem na fase da paciência. Perceba que o apóstolo Paulo, ele está mostrando a nós como que funciona. Perceba, versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, agora eu já estou na fase da paciência. Agora perceba. E a paciência produz, e a paciência, a experiência. É uma sequência, irmão. Mas o que mais me preocupa é que boa parte das pessoas não consegue sair da fase da tribulação. Não consegue nem chegar na fase da paciência. Olha para mim aqui, eu vou perguntar para você e você responde para você mesmo. Como é que está a sua paciência? Como está a sua paciência? O seu equilíbrio emocional, o seu domínio próprio de você mesmo, das suas emoções. Como é que está a sua paciência? Você pode virar para o irmão que está do seu lado e com sinceridade de alma dizer, eu tenho paciência. Pode dizer isso? Só fala se você tiver. Porque via de regra, presta atenção nisso aqui, via de regra, pastor Mateus e pastor Wagner, via de regra, quem não tem paciência não entende que não tem paciência. Porque é os outros que está errado. É os outros que não entendem. Na cabeça do impaciente, ele está certo. Presta atenção aqui. Essa avaliação, ela não pode ser feita por você. Ela tem que ser feita por alguém que está ao seu lado, que convive com você. Aí eu pergunto para as mulheres, seu esposo tem paciência? Vou perguntar para os obreiros que estão no altar, como é que está a paciência das vossas esposas? Como é que está a paciência delas? Como é que está, irmão Wagner, a paciência da sua esposa? Como é que está, Mateus, a paciência de Tamir, que está bem ali? Como é que está, irmão, a paciência da irmã Val? É benção, está certo. Agora eu pergunto para as esposas, como é que está a paciência do seu marido? Como é que está a paciência do seu marido? Mas vou melhorar ainda mais agora. Presta atenção aqui, ouça aqui. Psiu. Davi, psiu. Presta atenção. Filhos, como está a paciência dos seus pais, da sua mãe? Como está a paciência de seu pai? Será que o seu filho está satisfeito com o seu comportamento, mãe? Será que o seu filho, sua filha não está sofrendo, quase entrando em uma depressão pela sua falta de paciência? Você precisa se atentar para a vida. Não é porque você é mãe que você tem que fazer o que você está fazendo. Não é que você é pai que você tem que fazer o que está fazendo. E não é porque você é filho que você tem que fazer o que você está fazendo. Preste atenção. A tribulação vai ficar na sua casa o tempo todo. Será que você não compreende que você precisa entender que a tribulação ela vai produzir em você paciência? Então busque a paciência e não ame a tribulação. Nós estamos vivendo uma época de pessoas estressadas. Fala o que pensa e não pensa em quem está ouvindo aquilo que está falando. Não procura saber como é que está o coração daqueles que estão perto de você.
A tribulação está fazendo parte da sua moradia. Porque nem a paciência você consegue gerar. A falta de paciência gera falta de gratidão. Você vai perceber que as pessoas ingratas, elas são impacientes. Não reconhecem o que o outro faz. Procure melhorar. Procure melhorar isso dentro da sua casa, no seu trabalho. Tem gente que não consegue permanecer num trabalho. Não consegue ficar 2, 3 anos em um trabalho só. Por quê? Porque é impaciente. Eu não suporto o meu chefe. Ele me manda demais. Eu não suporto isso e aquilo. Por que você não suporta? É porque você não tem paciência. Você é precipitado, estupim curto. Preste atenção na vida. Por isso que sua casa é atribulada. Porque a tribulação está lá, por quê? Por que ela está lá? Porque ela está querendo gerar em você paciência. Aí fica orando a Deus, pedindo a Deus, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. Disse, eu estou tendo. Eu estou deixando a tribulação ficar com você até você abrir os olhos. Abra os olhos. Faça um compromisso com você mesmo de ter paciência, para que a tribulação se ausente, para que você possa ter paz. E a paciência, a experiência. Aí você vai poder contar experiência. Você vai saber que você tem experiência. Por quê? Porque você venceu o período da tribulação. E a paciência vai gerar em você o quê? A experiência. Não, eu já passei por isso. Eu já vivi isso. Eu consegui superar isso aí. Aí você encontra alguém que não tem paciência, o estupim é curto demais, você vai dizer, eu já fui assim. Um dia o pastor Mateus ficou fazendo graça comigo, porque eu falei que há uns anos atrás o meu estupim era muito curto. O meu instinto era de violência mesmo, eu não suportava nada. Só que a vida me ensinou e eu aceitei. Eu aceitei. E hoje eu tenho experiência para dizer para você, se você aprender a dominar você, você vai sair dessa fase. Faça uma autoavaliação da sua vida. Vamos para frente. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. A esperança é o quê? É esperar. O impaciente sabe esperar, sim ou não? Claro que não. Impaciente não sabe esperar. Não sabe ter esperança que vai acontecer dias melhores. Paulo está tentando mostrar isso aos irmãos da igreja. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meus queridos, tem tudo para dar certo. Tem tudo para você viver uma vida abençoadíssima. Primeiro você precisa saber que a fé, a convicção de que você foi justificado por Cristo, vai gerar a paz que você precisa para confiar. E essa confiança que você adquire através da fé em exercício, na graça imerecida, vai gerar em nós a paciência de suportar as tribulações.
as dificuldades da vida. Uma hora as coisas terminam, uma hora termina tudo isso, uma hora isso passa. Uma hora isso passa. Vai passar. Nada é permanente, uma hora passa. Nós estamos passando. Pastor, mas a tribulação continua, a dificuldade continua, a luta continua. Vai passar. Você só precisa entender. E você precisa aprender a se comportar diante dos problemas da vida. Aprenda a se comportar. Às vezes, nós construímos o mundo dentro da nossa cabeça. Nós construímos um mundo dentro da nossa cabeça e, via de regra, esse mundo é de impossibilidade. Eu não consigo, eu não vou avançar, essa prova não vai passar, esse problema não vai resolver, eu não vou conseguir fazer isso. Deixa eu dizer para você, vai passar. Você pode sair vencedor e vencedora dessas coisas. Você só precisa aprender a confiar em Deus e deixar Deus fazer. Ao seu tempo, Ele vai fazer. Mas eu preciso aprender a confiar em Deus. Vou passar uma regrinha para vocês aqui, que ela é infalível. Infalível, evangelista Everton, para gerar em nós paciência. Porque a impaciência, pastor Heber, está ligada aos desejos carnais. Naquilo que quero, naquilo que penso, naquilo que acho. E minha carne, ela só quer o quê? O que é mal. Minha carne, ela só quer satisfazer a si próprio. E aquilo que satisfaz a minha carne não é espiritual, é carnal. Vou te passar a regrinha para você entender, ou a receitinha, para você entender como você vai melhorar daqui para frente, como pessoa, como cristão, como pai de família, como mãe de família, como filho, como filha, como obreiro, como servo de Deus. A ferramenta mais eficaz para produzir em nós quebrantamento é a oração. A oração, ela é infalível. Sabe por que você está assim, desse jeito? Tão precipitado? Está faltando oração. Está faltando oração. Talvez o seu reservatório de oração está baixo. Está faltando oração, está faltando jejum, está faltando leitura bíblica. Porque a oração nos aproxima de Deus. Eu começo a me comunicar com Deus, isso vai aumentando a minha confiança em Deus. E quando a minha confiança vai sendo aumentada em Deus, naturalmente, eu já deixo de ter ansiedade. Eu vou aprender a me comportar da maneira correta. Então você e eu, nós precisamos orar mais. Nós precisamos ler a Bíblia mais. E nós precisamos jejuar mais. A nossa carne vai ser quebrada, destroçada. Existe uma diferença muito grande entre o homem carnal e o homem espiritual. Existe uma diferença enorme entre aquele que é carnal e o que é espiritual. O carnal, a visão dele é carnal. O carnal só consegue enxergar pela ótica da carne, dos olhos físicos. Mas o espiritual, a visão dele é diferente. Ele consegue ver além daquilo que os olhos carnais enxergam. O espiritual, ele sabe confiar em Deus. Ele sabe que Deus está agindo. Então vamos procurar ser pessoas espirituais. Como é que eu faço isso? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, falando com Deus, concentrado em Deus, dedicando tempo à palavra do Senhor, à meditação.
Responda com sinceridade. Responda com sinceridade para você mesmo. Nessa semana passada e nessa semana que está começando, quantas vezes você pensou no céu? Quantas vezes você parou para pensar na eternidade? Quantas vezes? Quantas vezes você parou para meditar na eternidade? Talvez pouquíssimas, ou talvez muito. Eu não sei. Mas se você começar a pensar no céu, se você começar a desejar o céu, se você começar a amar o céu, você vai perceber que você vai se desligando das coisas da terra. E as coisas da terra não terão tanta importância assim para você. E na medida que eu vou me desprendendo desses prazeres e dessa importância que a terra produz em mim, e vou dando mais importância àquilo que é eterno, então a minha expectativa é o céu e não a terra. E se a minha expectativa é o céu e não a terra, então as coisas da terra, eu vou saber lidar com elas, eu não preciso ter pressa. Eu não preciso tomar decisões equivocadas. Por quê? Porque eu sei que aqui é temporal. A eternidade é atemporal. Então a gente precisa buscar mais a Deus, ter mais paciência, entender que a tribulação está te ajudando e não está te matando. A tribulação está vindo para gerar em você a mudança de caráter, de personalidade, moldar a sua personalidade. Olha para você mesmo. Eu quero ver se você é forte mesmo, Wagner. Eu quero ver se você tem coragem mesmo. É você dar uma folha em branco para os membros da sua casa, os integrantes da sua família, você vai dizer assim: eu gostaria que você, de verdade, não vai ter briga aqui em casa, não vai ter confusão, nós queremos é mudar de vida. Eu quero que você escreva todas as minhas deficiências aqui. Escreva aqui para mim, pode escrever. Tudo que você vê em mim, que você não concorda, que não é bom, que está te prejudicando, que está te matando por dentro, escreva aqui para mim. Aí sim você vai ver quem é você, na ótica de quem convive, na ótica de quem está perto de você, na ótica de quem vive com você. Aí você vai ver, porque a avaliação que eu faço de mim mesmo, nessa perspectiva, ela não é válida. Porque eu estou bitolado que eu estou certo. Tem coragem de fazer isso? Se tem, faça depois, lá na sua casa. É tarefa. É tarefa. Que Deus te abençoe. E se você for fazer, não pressione os seus filhos, não. Deixa eles à vontade. Fala o que você quiser. Porque eu quero melhorar como pessoa. Eu quero tirar essa tribulação de dentro da nossa casa. Eu quero gerar em mim paciência. Então eu preciso ver quais são as minhas maiores dificuldades. Tu tem coragem de fazer isso? Se tu tem, faça. E você vai ver o quanto você vai crescer. O quanto a sua vida vai melhorar. O quanto a sua vida vai melhorar. Se você aceitar que aqueles que estão perto de você diga quais são os seus maiores problemas. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que você possa compreender o que Deus está dizendo a nós. Porque o Senhor Deus quer que a gente alcance mudanças. Que a gente alcance mudanças significativas. Para que a gente possa tirar de dentro da nossa casa a tribulação. Fica de pé. Vamos orar ao nosso Deus.
Fala com Jesus agora. Fala com o Espírito Santo agora. Porque Ele é o seu companheiro, é o seu amigo, que pode te ajudar nas suas fraquezas, nas suas dificuldades. O Espírito Santo de Deus pode, ele conhece você e Ele te entende. Ele sabe que muitas coisas que você faz, você nem gostaria de fazer. Você não está fazendo porque você quer fazer tudo isso. Às vezes é a falta de controle emocional que te leva a fazer tantas coisas que não deveria ser feita, que te leva a falar tantas palavras que não deveria falar. Mas você pode falar com o Espírito Santo, ele pode te ajudar a ser equilibrado, a buscar esse equilíbrio emocional, para que você possa lidar bem com a sua casa, com a sua família, você venha de fato sofrer as mudanças que o Espírito de Deus quer provocar na sua vida e na sua casa. Com os olhos fechados, Senhor Deus, é no nome de Jesus Cristo, Pai, que nós oramos agora. Pai, o Senhor conhece a nossa vida. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. O Senhor conhece o que passa por nossa mente. O Senhor conhece as palavras que nós já verbalizamos, que não foram palavras de bênção. O Senhor conhece as decisões que nós tomamos, que não foi decisão pautada na vontade do Teu Espírito, mas decisões que nós tomamos porque o nosso ímpeto nos fez tomar essas decisões. Pai, a tribulação às vezes está dentro da nossa casa, e nós estamos orando para que o Senhor retire de nós a tribulação, mas o Senhor está dizendo para mim e para todos nós hoje, a tribulação ela é benéfica para gerar em vocês a paciência. Nos faça entender estas coisas. Nos faça compreender essas coisas e aceitar a Tua ação em nossas vidas. Abençoe, ó Senhor, a Tua igreja. Nós estamos nos preparando todos os dias por meio da Tua palavra para encontrar com o Senhor um dia nos ares. E nós queremos, ó Deus, morar na Nova Jerusalém. Queremos ter o nosso nome trocado com um nome novo que só o Senhor conhece. Nos ajuda, Senhor, a ser pessoas melhores. Nos ajuda a entender a Tua vontade e a Tua ação em nossas vidas. Obrigado, Jesus, por tudo. Nos ajuda a entender a Tua vontade, nos ajuda a compreender os Teus desígnios, para a glória do Teu nome, Pai. Nós oramos, Senhor, e com alegria no coração Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.